Sabes que devias fazer algo por ti, mas simplesmente ainda não conseguiste. Gostaria de te guiar nesta jornada. Quero introduzir-te aos alongamentos mais importantes. Só 10 minutos. E quando perceberes que, ao fazer isso regularmente com esses 10 minutos, floresces, vais querer continuar. Depois conto mais. Vamos lá começar. Precisas de uma parede, cadeira e um tapete ou esteira. E começamos. Na parede, encosta-te simplesmente à parede, de modo que os teus braços ainda estejam um pouco dobrados. Agora sente bem o teu corpo inteiro e puxa suavemente o umbigo ainda mais para dentro. Puxa bem o umbigo lá para dentro e notarás então algo a mover-se no teu quadril. E depois vais devagarinho para a frente, talvez só um bocadinho, porque vais perceber que puxa nas costas, puxa na virilha e possivelmente também na anca. Mas isso já é o exercício, porque agora já estás a sentir uma influência bastante negativa devido ao estar sentado. E agora vais entrando cada vez mais devagarinho. E alongas-te um pouco mais, mas sempre com cuidado e tentas ir com a parte interior das coxas dirigindo-te para a frente. E isso não precisa de ser um movimento grande agora, porque provavelmente já sentes algo com pequenos ângulos, se tens estado parado há muito tempo. Mas acredita, mesmo que nunca ou por muito tempo não tenhas feito nada, com estes exercícios vais alcançar uma curva de sucesso incrível, porque após 1, 2, 3 semanas já vais sentir-te completamente diferente. E vais avançando cada vez mais ou movendo-te de forma constante e contínua com as ripas em direção à parede. Cada vez mais suavemente para a frente. E não te deixes irritar se puxar nas costas. Não te deixes irritar, pois isso é mesmo um sinal muito positivo. Isso significa que estás a abordar diretamente a causa principal e mais profunda das tuas dores nas costas. Continue a avançar. Puxa o umbigo para dentro. As virilhas querem ir em direção à parede. Só as ripas querem ir em direção à parede. E acomoda-te. Conhece bem a parede, por assim dizer. Sim, mantém-te bem disposto. Sorri para ti mesmo. Talvez um pouco forçado, porque dói um pouco. E isso é perfeitamente normal, especialmente se és novo nestes exercícios. Faz só devagarinho e com calma. E depois retira-te devagarinho outra vez. E agora começas apenas a dar uns passinhos, só alguns passos agora a caminhar, e depois seguimos para o contramovimento. Coloca-te atrás ou à frente de uma cadeira, é indiferente. Estica os teus joelhos e avança devagarinho um pouco. E depois percebes, como alguém sem prática, provavelmente já a uma altura maior, notas que já puxa na parte de trás do joelho, sentes na parte de trás. A coxa talvez estique um pouco até a nádega. Então tenta manter-te na curvatura das costas. Tenta fazer uma curvatura lombar agora. E mantém a curvatura enquanto te vais inclinando cada vez mais para a frente. Mas vai devagar. Vai devagar, faz contacto com essa posição, se nunca estiveste lá antes. Pode ser que estejas quase só em pé e já sintas a pressão. No entanto, não te preocupes com isso, porque é possível ir ampliando gradualmente e de forma lenta. E existem estudos em quantidade suficiente que já comprovaram isso, e a lógica da biologia apoia essa ideia também. Independentemente de seres ainda ou tão velho ou ainda tão destreinado, o teu corpo, se receber os estímulos adequados e o treino apropriado, adapta-se. Acredita em mim, isto é mesmo verdade. Ele adapta-se. Só precisas de fazer algo. E o que tens de fazer, eu vou-te mostrar passo a passo. Só precisas de investir um pouco de tempo. E participar, e então vais perceber que o mundo pode mudar. Há muita gente que não sabe disso. Para elas, começa aos 50, no máximo 60, e piora sempre. E depois, já não se tem vontade nenhuma de envelhecer com saúde. E fica com as dores que provocas, sempre naquela zona em que consegues suportar bem, onde ainda te mantens positivo.
E depois começamos a sair lentamente outra vez. Mais um pouco, dá uns passos agora. Alguns passos para cá, alguns passos para lá. E agora vais descendo até ao chão. Se tiveres joelhos sensíveis, lembrei-me de fazermos algo quanto a isso. Então coloca só uma almofada debaixo dos joelhos. E depois vê até onde consegues ir para trás, até que na coxa estica, nos joelhos estica. Portanto, primeiro objetivo provisório é esse. Mas talvez estejas apenas neste ponto agora, mas não te preocupes. Continua a trabalhar consistentemente nisso. E vais ver que consegues ir sempre um bocadinho mais para trás. E seja qual for a tua posição agora, se já estás lá atrás ou ainda aqui à frente, vamos agora tirar um tempo. E avançar sempre um pouco mais. Entrar lá dentro. E não achas que os teus joelhos vão adorar mesmo isso? Vais sentir uma diferença verdadeiramente significativa ao correr depois. As tuas pernas vão ficar muito mais leves, dependendo, claro, de quão fortes eram essas tensões antes. E se já tiveres colocado articulações artificiais, não importa, podes fazer o exercício na mesma. Sim, vou assim bem devagar contigo, sem descer demasiado, mas sempre a avançar, tal como estás agora mesmo. A ir para trás. Consegues apoiar-te muito bem utilizando os teus braços para teres a dosagem certa e precisa também. E assim conseguires alongar eficazmente todos os músculos das tuas pernas. Vou andar assim um pouco, para que possas ver de frente. Se levares as mãos um pouco mais para trás, acabas por te apoiar um pouco. E assim consegues ver, por assim dizer, o alongamento. Que possas continuar nesta área que ainda é bem suportável, porque é importante que te sintas bem. Porque, em princípio, sobretudo para ti, que és novo na área, deves sentir-te sempre totalmente à vontade nos exercícios. Sinta-se totalmente à vontade. É claro que dói um pouquinho. Contudo, assim ainda é bem positivo. Chama-se dor de bem-estar, mas deves sentir-te bem. E como disse, o objetivo é eventualmente chegar lá, mas podes levar semanas e meses para isso. Não há problema algum em fazer isso. E depois, sais lentamente dessa posição, levanta-te e agora, por favor, procura uma parede que tenha um canto. E se não encontrares um canto, porque muitas vezes tem algo lá, então usa uma ombreira porque há uma porta em cada quarto. Mas, quer estejas na ombreira da porta ou no canto, levanta os braços à altura dos ombros. E depois, aproximadamente 30 graus mais acima. Esta é uma escolha de ângulo médio tão boa. É contra problemas na coluna torácica e, ao mesmo tempo, contra problemas nos ombros. E depois, levas um pé ligeiramente atrás. E com o outro pé, avanças e continuas a alongar. E vou agora de propósito nem entrar tanto para não te deixar tão confortável. E mantens os cotovelos bem esticados. Fica com os cotovelos bem esticados. Aliás, se não consegues levantar os braços tão alto, fazes primeiro neste ângulo ou neste ângulo. Faz o ângulo até esta altura, se conseguires. Caso contrário, fica simplesmente mais abaixo. E terás um bom efeito, isso é que é o bonito. E depois vais entrando cada vez mais profundamente no canto, mas bem devagar. E talvez agora já tenhas começado a ter uma pequena noção destas extensões. Por favor, respira agora, ou tenta prestar um pouco mais de atenção à maneira como estás a respirar. Inspira. E enquanto expiras, vê com atenção se consegues ir um bocadinho mais longe para o canto ou atravessar a porta. Aliás, se a moldura da porta for estreita, o canto estará em algum lugar dos teus braços. Talvez possas usar uma almofada ou vestir uma camisola grossa, se te doer. E talvez possas encontrar algum cantinho na tua casa onde tenha algo que possas retirar para ganhar espaço. O canto oferece muitas vantagens. Também se trata do aro da porta, mas o canto já as tem. E depois inspiras bem fundo. E ao expirar entras um pouco mais. E mais uma vez inspira. E ao expirar, entrar um pouco mais fundo. E mais uma vez inspirar, e ao expirar,
ir progressivamente mais para dentro. Certifique-se de que os braços estejam totalmente esticados e, em seguida, comece a sair bem devagarinho. Movimente um pouco os braços para relaxar os músculos. Agora vou voltar para a posição sentada nos calcanhares. Talvez deves tentar comer sempre nesta posição ou incluir algo assim no teu dia a dia. Então já chegamos ao fim, espero sinceramente que tenhas gostado.